Fala, resenheiros! Thiago Silva na área, Resenha Direito Tech começando. Hoje a gente vai falar sobre um trilema. Não é nem um dilema, 2, é um trilema, 3, das blockchains. O que quer dizer esse trilema e o que isso representa no mundo descentralizado? Fica ligado nesse vídeo, roda a vinheta. Pessoal, antes da gente começar, aquele recadinho básico, super importante, se inscreve no canal, se torne um membro, me dá essa moral, vamos bater a meta de 300 inscritos, eu conto com você aí do outro lado da telinha, é super rápido e é super fácil. Além disso, dá o like, dá o joinha no vídeo, mostra para o YouTube que você está gostando, está curtindo e quer ver mais conteúdos assim, para que ele possa também compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Só clicar no sininho de alerta para você receber sempre as últimas atualizações. Vamos pro vídeo. A gente sabe que a tecnologia blockchain é a tecnologia que está por trás do mundo descentralizado, que está por trás do Bitcoin, né? Que é, na minha opinião, a criptomoeda aí mais interessante, né? Com os fundamentos mais básicos. Então, se você não conhece o Bitcoin, tem alguns vídeos aqui no canal que eu falo sobre Bitcoin, né? Vou deixar aqui na descrição e vou deixar aqui também esse aqui específico que eu acho que vale muito a pena vocês terem esse conhecimento sobre o Bitcoin e a sua comparação com o dinheiro, com uma commodity. E o que está por trás do Bitcoin, de outras criptomoedas no mundo descentralizado, Thiago? A blockchain. A blockchain, para quem não conhece, e em resumo super rápido, aqui também tem um vídeo nesse canal sobre blockchain, eu gosto de falar que é uma base de dados, um banco de dados imutável, né? Onde as informações elas são compiladas, são guardadas, são armazenadas em blocos, né? E cada bloco desse é conectado um ao outro por meio de criptografia. E a cadeia, conforme ela cresce, ela se torna ainda mais imutável e ainda mais difícil de ser alterada ou ser de alguma forma manipulada. Em resumo, o blockchain é isso, tá, pessoal? Eu não vou me aprofundar aqui em detalhes técnicos, mas eu quero só trazer essa visão para vocês. E muito se fala no trilema de uma blockchain. Thiago, dilema. Dilema é quando tem dois pontos, né? Ou eu opto por isso ou eu opto por aquilo. E o trilema? O trilema aqui no caso da blockchain eu tenho 3 pontos. A descentralização, a segurança e a escalabilidade. Esse é o trilema. De certa forma, que assim, na minha opinião particular, e até observando muito do que a gente tem, muitos projetos, muitas criptos, muitos movimentos que a gente tem dentro do mundo descentralizado de criptografia, de criptomoedas em si, você nunca vai ter esse trilema resolvido, pessoal. Você vai ter que sempre optar por ter um equilíbrio entre os três ou por optar em preservar ou se dedicar mais a dois e deixar um, não ao relento, né? Mas você vai deixar lá de uma forma que você não vai priorizá-lo de tal forma, né? Ou seja, eu quero ser descentralizado e eu quero ter segurança. Por exemplo, o Bitcoin, ele é descentralizado em essência, né? E a descentralização vai muito em cada player tem a cópia daquele livro razão, daquela blockchain, de tudo que está acontecendo ali, jogando poder computacional na rede, dependendo se você for um minerador ou não, mas você tem toda aquela cópia. Segurança, quanto mais descentralizado for, mais seguro aquela rede é. Por quê? Se eu, Thiago, tenho a rede aqui rodando na minha casa e porventura eu sofro um ataque hacker, outras pessoas que têm a rede rodando em suas respectivas casas igual a minha, identificam esse ataque ou identificam uma tentativa minha de atacar a rede, eles vão e me neutralizam. Comunidade. Diferentemente quando a gente tem algo centralizado. Por exemplo, se eu, Thiago, fosse o dono da blockchain do Bitcoin, imagina alguém me atacar aqui. O quanto eu teria que ter de segurança interna para proteger essa rede? Se eu for atacado, eu prejudico todo uma comunidade, eu prejudico o todo. Então, eu opto por ter uma descentralização maior. E, obviamente, isso ajuda na segurança. Entretanto, a questão da escalabilidade ela é prejudicada. Por quê? Quanto mais pessoas eu tenho, mais descentralizado for, mais
lento vai ser para que eu possa ter um grande volume de transações ali dentro. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma desses 3 pilares, mas eu queria dar esse overview para você aí entender a lógica de como esse trilema ele funciona. O primeiro deles é a descentralização. Então, quando a gente fala de descentralização, acho que eu já falei um pouquinho, é estar mais descentralizado. Quanto mais eu consigo ter outros players centralizando, entre aspas, aquelas informações de forma que o todo componha a rede, show, melhor. Então, quanto mais descentralizado for para o mundo descentralizado, pelo nome, para o mundo cripto, melhor, né? Diferentemente, por exemplo, quando eu tenho o Google, a Amazon, a Facebook, eles usam bancos de dados centralizados. Então, se eu ataco um banco específico, obviamente eles têm outros mecanismos de proteção e até mesmo backups, mas a gente tem notícias que, por exemplo, quando há alguma indisponibilidade num determinado serviço, isso afeta todo mundo, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma disponibilidade na Amazon Web Services, né? Ou na Google Cloud, alguma coisa dentro desse servidor centralizado, isso vai impactar ou vai reverberar, vai repercutir em muitas pessoas. Muitas pessoas. Inclusive, a depender do caso, pode derrubar a rede e tornar o seu acesso impossível. Você não vai conseguir acessar enquanto que aquele serviço não for restabelecido. Diferentemente, se aquilo fosse algo descentralizado, outros players que pudessem colaborar para disponibilizar novamente aquele serviço, eles entrariam a partir de uma indisponibilidade de um desses players, eles entrariam e supririam aquela necessidade. Então, quando a gente fala no mundo descentralizado e na descentralização como um ponto, eu tenho essa transferência de controle, essa dispersão do poder que vai de um único ente centralizado para uma comunidade, para vários entes. Isso é a descentralização. Quando a gente fala em escalabilidade, é você ter capacidade de escalar aquilo. Quando eu falo escalar, se, por exemplo, a rede suporta 10 transações, mas ela é uma rede escalável, eu consigo aumentar essa quantidade de transações sem perder segurança, sem perder velocidade, sem perder tempo de resposta. A rede tem capacidade para lidar com uma grande quantidade de transações ou com o aumento desse número de transações de dados num curto espaço de tempo, tá? Sem comprometer, obviamente, o quê? A sua performance, sem comprometer a sua segurança, a sua qualidade. Isso é a escalabilidade, né? Então, por exemplo, nesse gráfico que eu vou mostrar aqui para vocês agora, olha só, a gente tem a quantidade escalável aí das redes, né? Bitcoin e Ethereum, por exemplo. Olha aqui a quantidade, né? Olha a diferença quando a gente vai para um player centralizado, Visa e Mastercard. A Visa, se eu não me engano, esse dado eu sempre revejo ele. Para vocês terem uma ideia desse gráfico aqui, a Visa ela consegue processar aproximadamente 65 mil transações por segundo, tá? Olha o tamanho dessa capacidade de processamento. Enquanto o Bitcoin, por exemplo, ele processa em média ali 10, 20 transações por segundo. É uma diferença absurda, tá? Obviamente que o Bitcoin ele tem uma solução que é a Lightning Network em segunda camada e processa muito mais transações que isso. Mas aqui a gente está falando da escalabilidade como um todo. E eu quero trazer isso para vocês terem essa noção. Além disso, o terceiro ponto do trilema da blockchain é a segurança. E aqui, quando a gente fala de segurança, é a capacidade de proteção, pessoal. A capacidade de você proteger a rede, de você proteger os dados ali dentro, de você evitar qualquer tipo de ataque. E quando a gente fala em ataque no mundo descentralizado, eu vou citar 2 tipos de ataques aqui que são os mais frequentes, que é o ataque de 51% na rede e o ataque Sybil ou Sybil. E aí, o que é esse tipo de ataque? O ataque Sybil ou Sybil, só rapidamente, é um ataque que o cara cria vários tipos de identidades falsas e a partir dessas identidades ele tenta subjugar, controlar a rede. Eu não vou aprofundar nos tipos de ataque hackers aqui, porque não é o intuito do vídeo, mas eu queria trazer só esses 2 tipos de ataque, que são os ataques mais comuns, o de 51% e o ataque Sybil. Então, o trilema das blockchains é algo crucial.
crucial, pessoal, e vocês devem ficar muito atentos quando você olha um projeto, quando você olha algo relacionado a uma CBDC, por exemplo, né? Um dado que eu quero trazer aqui interessante, olha só, ó, e um dado que eu quero trazer interessante aqui para vocês, relacionado com o real digital. Para quem nunca ouviu falar e tá achando que o real digital vai resolver tudo, já tá 100%, 2024 tá aí, vai bombar. O primeiro é um dado do Banco do Brasil, e eu vou fazer um paralelo para vocês. O Banco do Brasil processou 3,2 trilhões de reais em transações de Pix desde o começo do ano, tá? Aí o tempo de transação, 0,87 segundos, sendo que a metade do total levou menos de 0,31 segundos para concluir a transação. É muita transação sendo processada via Pix por um órgão centralizador. Quando a gente fala na Hyperledgers Bezos, o tempo de processamento dessa transação aqui para esse volume, a quantidade de transações processadas por segundo aqui, pessoal, ela é absurda. E quando a gente olha a Hyperledgers Bezos, ou BISO, que é a blockchain por trás do real digital, ela até 2020 ela conseguia processar 3.000 transações por segundo. A Visa processa 65.000. Quando a gente olha para hoje, né, informações aqui mais atualizadas, em média, a Bezos está processando cerca de 20.000 transações por segundo. Ainda assim, são 45.000 transações menos que a Visa. Você, para movimentar um volume desse aqui, que só o Banco do Brasil no Pix movimentou 3,2 trilhões de reais, 20.000 transações por segundo, não chega. Nesse período aqui, 2023, num ano, não chega. Isso, eu tenho até um vídeo aqui no canal, que é esse aqui, ó, vou mostrar para vocês. Mas esse fator, poucas pessoas estão falando. Isso ainda não apareceu nas discussões do Banco Central sobre como resolver o problema de escalabilidade da blockchain. Você tem um Pix que supra esse problema de pagamento instantâneo. Ok, aqui o real digital não é focado para isso, beleza. Mas entende que o número de pessoas vai aumentar, de negociações vai aumentar, de produtos e serviços vai aumentar, as pessoas vão querer consumir e você vai ter uma rede que não suporta. Temos que estar atento. E aí fica essa dica para você que está nos ouvindo e é do Banco Central, ou de um regulador, ou de um banco, ou de uma fintech, como resolver esse problema de escalabilidade. Soluções de segunda camada, soluções off-chains. Pessoal, lembrando, não se esquece de dar aquela moral para os nossos parceiros. Na descrição aqui vai ter uma série de canais que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Galera da Central Pop, EdQuest, Sonnen House, Cronos Game BR, Barba Movies e Deb Escreve. Além disso, a Mato Grosso News, uma das maiores web TVs do Brasil, nossa parceira. Se você não conhece, vai lá e assiste o conteúdo de todos esses canais, inclusive da Mato Grosso. E se você é da Mato Grosso está nos assistindo, cola aqui no Resenha Direito Tech, me dá aquela moral, aquele joinha, aquele like e se inscreve no canal. Volta pro vídeo. Sobre o trilema de uma blockchain, era isso que eu queria trazer para vocês. Então a gente tem escalabilidade, segurança e descentralização. Sempre, pessoal, tenha isso em mente. Isso é um problema que todo projeto descentralizado, toda rede de criptomoeda enfrenta, tá? Ethereum enfrenta, Bitcoin enfrenta, Cardano enfrenta, Hyperledgers do real digital enfrenta. Tenha isso em mente. Isso é um conhecimento basilar para você quando você vai avaliar um projeto, quando você vai avaliar uma ideia, uma cripto que você queira investir. Tenha isso em mente. Se você opta por um ou dois, no caso, você está deixando de priorizar um terceiro. Não que ele vai ficar lá largado, você vai priorizar menos, mas você vai estar focado em, por exemplo, descentralização e segurança, enquanto que a escalabilidade você vai buscar resolver de outras formas, mas ela não vai ser algo que você vai dedicar tanto quanto você dedicar para segurança e descentralização. Fica essa dica. Na minha concepção, você tem que manter a balança equilibrada. Obviamente, você vai priorizar um ou outro, mas aquele terceiro ele não vai ficar muito abaixo ou muito aquém dos outros dois. Mas ele vai estar ali, né, sendo puxado pela forma como você trabalha aquelas outras duas suas opções que você vai priorizar dentro do seu projeto. Era isso. Espero que eu tenha ajudado um pouco, agregado um pouco ao seu conhecimento. Não se esquece aqui, galera, ó, me dá aquela moral, aquele engajamento, curtindo, compartilhando e, obviamente, se inscrevendo aqui no canal, fazendo o canal crescer. Eu conto com você, beleza?
Um salve e até a próxima. Valeu!